Hoje a gente está fazendo mais um evento do Cinemundo. Hoje o evento é Luz, Câmara e Memória e o nosso convidado é o Eduardo. E foi um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc a partir da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Primeiro eu vou apresentar a Milena e o Eduardo e a Milena, né? No caso, que são as pessoas que vão debater hoje. Meu nome é Gabriela Neres, eu sou formada em museologia e eu faço parte do coletivo Museologia com Pipão. Aí a gente tem o nosso convidado de hoje, que é o Eduardo, nascido em 84, no ABC Paulista, formado em jornalismo pela Unesp e filosofia pela USP, mestrado em ética e filosofia política na UFG. Atualmente faz doutorado em filosofia da arte na UFG e atua como professor de filosofia no IFG. Desde 2019 é coordenador do Ponto de Cultura, a Casa de Vidro, e desde 2010 escreve e edita o site. No audiovisual, realiza principalmente documentários e videoclipes musicais. Em 2021, realiza sua estreia em longa-metragem como roteirista e diretor de Tsunami da Balbúrdia, um misto de ficção e documentário que retrata os acontecimentos do tsunami da educação de 2019. E a Milena... A gente espera só um... Aqui. Milena de Souza, bacharel em Museologia pela UFG, licencianda em Pedagogia pela UFG, mestranda em Sociologia pela UF, participante do coletivo Museologia com Pipoca e da gestão Pluralizando Narrativas da Rede de Educadores em Museus de Goiás. Então, gente, boa noite, é um prazer estar aqui hoje, né? Acho que foi uma experiência muito interessante para o coletivo, participar da atividade desse modelo que foi outorgado por ele, né? Assim, foi obrigado a adaptar, porque a gente tem tido diversos aprendizados nesse nosso processo. E a gente fica muito feliz de ver que tem pessoas aqui que compraram a nossa ideia, que compraram, não sei se compraram, é uma palavra muito legal para isso, né, gente, mas que abraçaram a nossa proposta e estão aqui para trocar com a gente. Então, assim, primeiro colocar que um dos motivos, né, da gente usar a plataforma do Meet para fazer esse streaming é para a gente ter uma liberdade maior de troca de conversa, uma liberdade maior de não ser esse formato tão verticalizado, né, de horizontalizar mesmo o nosso debate. Então, conforme a gente vai apresentando, quem quiser fazer interferência, quiser adicionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, o chat está aberto, a gente só se inscreve para não se atropelar, porque é um pouco mais complicado nesse formato, mas, por favor, se sintam à vontade, né? Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo, que é o nosso convidado de hoje, para ele se apresentar e agradecer novamente por ter aceitado tão prontamente nosso convite. Beleza, boa noite então a todos. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui nessa noite com vocês. O coletivo Museologia com Pipoca, adorei o nome e também comecei a conhecer o trabalho de vocês agora. Então espero que possa ser uma noite de trocas muito interessantes e espero poder contribuir com esse tema tão pertinente que vocês propuseram, que é Luz, Câmera, Memória. Eu gostei muito desse título, eu acho que temos muito a dizer sobre isso, né? Sobre a potência do audiovisual como propiciador de memória coletiva para o nosso povo. E então eu preparei uma fala que não deve levar mais que uns 25, 30 minutos, mas é para tentar fazer uma reflexão com vocês a partir da minha posição tanto como realizador audiovisual. Então vou falar um pouquinho de documentários que eu tenho feito, né, que a Casa de Vidro tem divulgado e tem produzido, mas também falo um pouco enquanto cinéfilo mesmo, enquanto um entusiasta da sétima arte que escreve sobre o tema
e que tem refletido também muito sobre o quanto os filmes eles podem colaborar para que a gente tenha um conhecimento do passado, mas o quanto a gente tem que também ter um senso crítico em relação a isso e não ser ingênuo de acreditar também que os filmes dão acesso à história sem mediações. Então, é um pouco para debater isso que eu preparei essa apresentaçãozinha e queria começar relembrando alguns versos do Cazuza que eu coloquei aí. Quando eu ouvi o nome do coletivo, Museologia com Pipoca, eu, por alguma razão obscura, fiz uma conexão de ideias e me lembrei desses versos de Cazuza, onde ele fala dessa figura do museu, mas de maneira bastante irônica, né? Ele fala na música O Tempo Não Para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Bom, nós estamos aqui no meio da pandemia do coronavírus, Goiânia em estado de lockdown, 300 mil vidas perdidas, né, para essa doença, e a gente vê, infelizmente, esses versos do Cazuza com muito sentido na atualidade. Né? Nós vemos o Brasil repetir o seu passado, né? Nós vemos agora um regime militar novamente no poder, causando atrocidades inúmeras na sua péssima gestão dessa crise humanitária coletiva. Então, me parece que falar sobre memória nesse momento é extremamente importante, sim. E aí, eu também lembro de um grande jornalista que me inspira, afinal, o jornalismo é a minha primeira profissão, e acho que um dos grandes jornalistas desse país é Bernardo Kucinski. E ele escreveu um livro chamado K, Relato de uma Busca, onde ele fala sobre a sua irmã, Ana Maria Kucinski, que foi uma das desaparecidas políticas da ditadura militar. E nesse livro ele fala que o Brasil sofre de um mal de Alzheimer nacional. Ou seja, o Brasil estaria, de algum modo, adoentado por falta de memória. A gente cometeria erros enquanto sociedade porque nós seríamos incapazes de aprender com a nossa própria história. E por isso nós acabamos por repetir aquilo que houve de pior na nossa história. Então eu acho que esse mal de Alzheimer nacional, ele pode ter como antídoto também a nossa produção audiovisual. Então eu começo aqui lembrando da importância do documentário para a compreensão da história recente do nosso país. Eu sou também um entusiasta não só dos documentários que eu assisto, mas também dos documentários que nós podemos fazer. Eu sempre incentivo as pessoas a não apenas serem espectadoras de documentários, mas também se enxergarem enquanto produtoras possíveis de documentários. Até mesmo porque hoje em dia nós temos todos celulares em nossas mãos e eles possibilitam que a gente esteja nas ruas, esteja nas praças públicas, esteja registrando o que acontece e esteja participando do debate público através do audiovisual. Então são ferramentas que democratizaram muito a produção audiovisual. Se vocês pensarem que nos anos 80 ou nos anos 90, para você fazer cinema, você precisava de milhões e milhões de reais, para uma grande produção, precisava de câmeras profissionais, precisava de uma equipe cara de contratar e de gerir. Nós vemos que no século XXI a digitalização e a proliferação de celulares e de câmeras digitais tornou o cinema muito mais acessível. Então, na verdade, todo cidadão brasileiro pode ser um documentarista, caso ele queira se utilizar desse aparato tecnológico que todos nós temos. É claro que os documentários que fazem história, eles têm uma produção mais robusta por trás
E aí, recentemente no Brasil, nós tivemos documentários que de fato fizeram história, a começar pelo Democracia em Vertigem, que foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado a um Oscar da categoria, e onde a Petra Costa faz a crônica dos acontecimentos de 2016. Mas nós também tivemos o filme O Processo, né, da Maria Augusta Ramos, que é um filme bastante impressionante, que ela reuniu 450 horas de materiais, gerou um filme de 2 horas e 20. Então, esse filme é muito interessante para quem gosta de estudar montagem, como é que foi selecionado o material que entrou no filme a partir de um material bruto, gigantesco. E é um documentário que entra para a história também, mostrando como é que foi por dentro o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. E eu cito ainda os filmes da Suzana Lira, né? Ela fez o Torre das Donzelas, um documentário muito importante para quem quer saber sobre as mulheres que foram prisioneiras da ditadura militar no Brasil, inclusive a própria Dilma é uma personagem, e também o filme O Muro, do Lula Buarque de Holanda, que traz como protagonista o muro que foi criado na esplanada dos ministérios na época da votação do impeachment, para separar as massas que foram lá contra ou a favor do impeachment. E ele faz toda uma reflexão sobre a nossa polarização política exacerbada, né, no Brasil, desde aquela época, e que tem também se tornado cada vez mais intensa, acredito, essa polarização. Então, eu sou uma pessoa que acredita que o cidadão brasileiro que assistiu esses filmes, ele tem uma compreensão da história recente do país muito mais ampla, abrangente e pertinente do que aqueles que não assistiram. Ou seja, são filmes importantíssimos para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos vivendo nisso que eu chamo de o ciclo pós-democrático no Brasil, né? Como é que aconteceu a ruptura com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, e como é que se empoderou essa extrema-direita que aí está hoje nos desgovernando. Então, eu sou um grande entusiasta dos documentários, mas também trago para vocês um pouco da experiência de quem faz documentários. Então, nesse ano de 2016, a Casa de Vidro, enquanto produtora audiovisual também, produziu 3 filmes filmados lá em Brasília e que retratam as lutas dos movimentos sociais contra aquilo que na época nós chamávamos de a PEC do fim do mundo. Se vocês se lembram bem, essa proposta de emenda constitucional foi aprovada pelo governo Temer, né, pelo Congresso Nacional naquele ano, e congelou por 20 anos os investimentos públicos em saúde, educação, cultura, enfim, em todas as áreas de investimento do Estado na sociedade brasileira. E naquela época eu me senti assim na necessidade de viajar para Brasília, de me manifestar nas ruas, mas mais que isso, de pegar cenas do que estava acontecendo em Brasília naquela época. Então esses 3 filmes, A Babilônia Vai Cair, que foi a primeira grande manifestação, em 29 de novembro. Esse é o filme mais visto da Casa de Vidro, né, de todos os filmes que nós publicamos. Ele teve 45 mil visualizações no YouTube. No Facebook também ele deu uma polêmica, ele gerou uma repercussão. Ele teve mais de 1.400 likes, mais de 257 comentários. Então ele foi um filme que, na época, ele causou um certo impacto. E eu acho interessante isso, né? Conectando com o que eu falava, da democratização do cinema na era do celular e da digitalização. Tempos atrás a gente fazia um filme para exibir para uma plateia muito pequena, né? Ou seja, você entrava num circuito de festivais, ou você conseguia uma distribuição para lançar um DVD, mas era muito difícil ser um cineasta independente
e falar com bastante gente. E hoje isso mudou, né? Com o YouTube, com o Instagram, com essa digitalização, com redes sociais, é possível você postar um curta-metragem independente, como é o caso desse filme, A Babilônia Vai Cair, e utilizar é, recursos de disseminação dessa mensagem fílmica e causar um certo buzz, né? Causar um certo hype, uma certa repercussão nas redes. Então esse é um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito e eu acho que, pelo menos até onde eu sei, não há um outro documentário que tenha sido lançado e que mostre essas batalhas em Brasília que aconteceram nessa época e a brutal repressão policial que os manifestantes sofreram nas ruas de Brasília, né? Então esse filme registra realmente ali as massas mobilizadas principalmente pela UNE, pela UBS, pelas centrais sindicais e que estiveram lá em massa realmente em Brasília, cerca de 40, 50 mil pessoas, para protestar contra essa PEC. Depois fizemos também no segundo dia de manifestações o filme Ponte para o Abismo, que também dessa vez revela a manifestação com menos gente e com uma repressão policial ainda mais brutal. Então eu acho importante contar essa história. Muito brasileiro não sabe que a PEC do fim do mundo foi aprovada dentro do Congresso Nacional, enquanto nós manifestantes estávamos sofrendo um massacre de repressão policial lá fora, na Esplanada. Então eu considero que esses filmes eles contribuem com a memória do que de fato se passou com os movimentos sociais que foram para a rua protestar contra essas medidas. E também o Levantem-se foi um filme que a gente publicou acompanhando o Levante Popular da Juventude na caravana que eles enviaram para Brasília também nesses dias de manifestação, né? Pulando agora um pouco, 3 anos depois, já após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a Casa de Vidro também esteve bem atenta ao fenômeno do tsunami da educação, né? Então, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas de mais ou menos 200 municípios do país no mês de maio de 2019. Foram manifestações gigantescas, né, que ganharam esse nome do tsunami da educação, contra o desmonte da educação pública, né, contra o corte dos recursos do Ministério da Educação, que na época estavam sendo impostos pelo Weintraub, né, nosso ex-ministro, e pelo governo Bolsonaro. Inclusive, vocês devem ter visto as notícias de Weintraub condenado pela justiça a pagar multa por disseminar fake news sobre as universidades, como, enfim, produtoras de balbúrdia e de drogas, né? Então, essa época foi um momento ali no primeiro semestre do governo Bolsonaro, onde a potência de resistência da nossa cidadania foi muito impressionante. E aí, então, nós publicamos 4 curtas-metragens na Casa de Vidro, né? O Tsunami da Balbúrdia, que retrata o 15 de maio, em Goiânia. Depois, Somos Gotas Nesse Mar de Revolta, que é uma representação do 30 de maio. Foram 2 grandes manifestações em Goiânia. Depois tivemos um dia de greve geral também. Publicamos o documentário É Greve Porque é Grave. No 14 de junho aconteceu o movimento grevista. E depois eu também me mobilizei para irmos para Brasília. Fiquei acampado lá com o Levante Popular da Juventude e acompanhei o Congresso da UNE e as eleições, né, que consagraram a nova direção da UNE e a presidência do Iago Montalvão. E publicamos esse filme também, Não Matem Nosso Futuro, revelando também as grandes manifestações de rua na Esplanada entre 10 e 14 de julho de 2019. Então, nesse ano, nesse primeiro semestre, na verdade, nós publicamos esses 4 filmes que totalizam 85 minutos de material filmado nas ruas, né?
Então, esse foi um esforço de gerar uma memória, não só para os nossos contemporâneos, né, mas fazer esses filmes me parecia importante para deixar para aqueles que viriam depois, até mesmo para os historiadores do futuro, um material sobre esse movimento, sobre esse tsunami da educação. Né? Então, muito em diálogo com outros documentaristas que têm feito esse trabalho no Brasil. Eu destaco aqui documentários muito importantes sobre essas mobilizações juvenis no Brasil contemporâneo, que é o caso de dois filmes que eu adoro e que me inspiram muito também no meu próprio trabalho como documentarista, né? Que são Espero Tua Revolta, da Elisa Cafai, que mostra o movimento das ocupações das escolas pelos secundaristas, e também com o mesmo tema, o cineasta argentino Carlos Pronzato fez em 2015 Acabou a Paz, Isto Aqui Vai Virar o Chile. Né? Então, fazendo uma análise dos movimentos estudantis, das ocupas das escolas e de como elas também aprenderam lições com o movimento da Revolta dos Pinguins que aconteceu lá no Chile. Então, eu acho que esses cineastas, eles nos dão muito a pensar sobre memória, né? Eles retratam o presente acontecendo de maneira muito intensa no que eu chamaria assim de uma cinematografia a quente. É um documentário que quer ver lá o que está acontecendo no intenso agora, como diz o João Moreira Salles. Mas, ao mesmo tempo, esses filmes eles estão deixando como legado para a sociedade brasileira uma memória do que foi esse movimento tão poderoso das ocupações. Né? O brasileiro tem memória curta, mas nunca na história do mundo existiu uma onda de ocupações como ocorreu no Brasil. Nós tivemos mais de 1.000 escolas e universidades ocupadas. Né? Não tem registro em nenhum outro país do planeta de uma mobilização desse tipo. Será que o povo brasileiro sabe disso? Né? Enfim, por isso que esses documentários, esses filmes são tão importantes. Para recuperar essa história e também para que a gente possa lembrar de mobilizações que foram muito significativas, apesar das derrotas que nós sofremos, apesar do retrocesso, né, que nós estamos vivendo ser brutal, nós também tivemos mobilizações muito significativas dos discentes, dos docentes, dos movimentos sociais que acreditam na educação e na defesa de recursos significativos para inclusão universitária e para a expansão da rede federal de educação, onde eu trabalho, sou professor do IF, e eu acho que nós precisamos de uma sociedade que invista mais em educação e não que congele os recursos, né, para a educação. Então eu estive nas ruas também por conta dessa convicção. Né? E aí falando um pouco sobre o que estamos trabalhando agora, em 2021, como eu falei para vocês, nós fizemos 4 documentários em 2019 no Tsunami da Educação e agora estamos produzindo um longa-metragem que vai incluir uma história fictícia de uma garota secundarista de 17 anos que é uma mídia ativista, ela gosta muito da mídia ninja e ela vai para as manifestações e filma e faz os seus vídeos para postar no YouTube. Então debate um pouco a figura do adolescente que quer ser um influenciador digital. E essa personagem sofre uma brutal agressão policial, né? Ela tem um traumatismo craniano e fica em coma e tal. E essa história dela tem um pouco a ver com o Matheus Ferreira também, que vocês se lembram, que era um estudante da UFG e que quase morreu sendo agredido por policiais numa manifestação. Então nós estamos agora no processo de, em breve, começar a filmar essas cenas fictícias. Vai ser atuado, vai ter um roteiro com falas, com diálogos, com trilha sonora. Então vai ser um filme fictício, mas as imagens dos documentários vão entrar no Tsunami da Balbúrdia, o filme. Né?
E isso é muito interessante também para o nosso debate daqui a pouco, né? Porque muitas vezes se faz a divisão entre documentário e ficção como se fossem dois mundos separados, não comunicantes. Mas cada vez mais isso é desconstruído e isso é criticado e está nascendo uma nova forma de fazer cinema, eu acredito, que é o híbrido de documentário e ficção. Ou seja, você misturar cenas documentais que foram captadas ali no real, né, pulsante, sem ensaio, sem falas decoradas, e misturar isso com uma representação, né, com uma narrativa fictícia. Então é nisso que nós estamos trabalhando agora na pandemia, né? A Casa de Vidro conseguiu também os recursos da Aldir Blanc para isso, e acredito que em 2021 vocês vão poder assistir esse filme que nós vamos liberar na internet também na íntegra, né? Então é muito interessante para a gente refletir sobre documentário e ficção como duas categorias da ação cinematográfica, digamos assim, e quais as relações que esses estilos de fazer cinema têm com a verdade, né? Então, agora eu passo para o segundo momento já da apresentação, depois de falar um pouco dessa minha atividade nas ruas como documentarista, para a gente refletir um pouco sobre o seguinte tema, que muito me interessa também. Será que a gente consegue adquirir conhecimento histórico a partir de filmes fictícios? Então isso é muito interessante, porque eu, enquanto cinéfilo, muitas vezes eu assisto um filme e eu termino esse filme e digo para mim mesmo que, putz, esse filme é genial, é brilhante. Agora eu conheço muito melhor a história do que eu conhecia antes de assisti-lo. Porém, eu não vi um documentário, eu vi um filme que é uma ficção, né? Com atores que estão representando papéis, com um roteiro, com as falas pré-determinadas, né? Com movimentos de câmera, com a questão também dos sentimentos que são mobilizados pelo cineasta para nos fazer sentir, nos comover. Então essa é uma questão que me intriga muito. Ou seja, será que eu estou enganado de achar que eu conheço a história, ou seja, que eu conheço a verdade sobre aquilo que passou no mundo coletivo a partir de obras fictícias? E aí eu fiz uma listinha aqui de alguns filmes que eu gosto muito e que me dão essa impressão de que sim, é possível aumentarmos o nosso conhecimento histórico a partir de filmes fictícios. Por exemplo, se eu quero saber sobre a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 36 e 39, eu posso assistir Terra e Liberdade do Ken Loach. Se eu quero saber sobre a independência da Argélia, eu posso assistir a Batalha de Argel do Guillo Pontecorvo, grande cineasta italiano. Se eu quero saber sobre a queda do Muro de Berlim, eu posso assistir o Adeus Lenin, também é um filme muito bacana, do Wolfgang Becker. Se eu quero aprender sobre o nazifascismo nos anos 30 e 40, eu posso assistir A Lista de Schindler, do Spielberg, O Pianista, do Polanski, O Homem do Prego, do Sidney Lumet. Enfim, tem vários outros exemplos, não é? Outros exemplos, né? Se eu quero aprender sobre a insurreição de escravos em Roma, na Antiguidade, eu posso assistir o Spartacus de Stanley Kubrick. Se eu quero aprender sobre a Revolução Soviética de 17, super recomendado que eu assista o Outubro do Eisenstein, né? Um filme feito 10 anos depois da Revolução Bolchevique de 17 e que retrata os acontecimentos e é baseado num livro-reportagem do John Reed, né? Os 10 dias que abalaram o mundo. Se eu quiser saber sobre a ditadura militar no Brasil, tem vários filmes que eu posso assistir. O Que é Isso, Companheiro, né, do Bruno Barreto. O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger. La Marca, do Sérgio Rezende. Deslembro, da Flávia Castro. Marighella, do Wagner Moura, entre muitos outros. Se eu quero conhecer a história da América do Sul, por exemplo,
como é que se redemocratizou o Chile, eu posso assistir o filme No, né, Não, do Pablo Larraín, que mostra como que a ditadura do Pinochet foi derrotada a partir de um plebiscito. Então esses são alguns exemplos e também são algumas sugestões de filmes recomendados, assim, mas que também nos levam a pensar sobre essa questão difícil, né? Será que essas representações da história, elas são legítimas? Ou será que esses filmes, eles mentem em alguma coisa? Né? Será que eles transformam aquilo que foi em algo mais emocionante, né? Para conquistar bilheterias? Será que eles desrespeitam alguns fatos, não, que estão lá nos registros históricos, nos arquivos, para deixar o filme mais comovedor? Enfim, são questões que eu acho interessantes trazer para esse nosso dia de hoje, né? Luz, câmera, memória. E aí eu trago uma reflexão também partindo da minha própria experiência, né? Quando eu tinha acho que uns 13, 14 anos, eu assisti o Encouraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein. E eu fiquei profundamente impressionado por esse filme. Na época eu achei assim, um dos melhores filmes já feitos na história. E eu continuo admirando muito o Eisenstein. Acho que ele é um grande cineasta. Mas a minha ingenuidade lá de adolescente assistindo filmes, eu acabei esse filme e falei para mim mesmo, nossa, agora eu conheço a história da Rússia em 1905 e da revolta desses marinheiros do Potemkin perfeitamente, né? Esse cineasta me trouxe assim a verdade sobre aquilo. Isso é uma ingenuidade, né? Depois estudando cinema e compreendendo como é que esse filme foi feito e também lendo, né, os críticos, eu descobri, por exemplo, que a cena mais famosa desse filme, que se passa na escadaria de Odessa e que mostra um massacre, né? As tropas militares que defendem a monarquia russa, né, o czarismo, praticam um massacre contra os revoltosos. Então é uma cena muito forte, né? Tem vários mortos, assim, aquele sangue correndo na escadaria. Porém, isso nunca aconteceu na escadaria de Odessa, né? Ou seja, o Eisenstein ele criou uma dramatização do que foi a repressão czarista às revoltas de 1905. Mas seria uma ingenuidade a gente acreditar que aquilo aconteceu como o filme retrata. Então, por isso, eu acho que a gente tem que ter consciência crítica sempre, né? E o próprio Paulo Freire, ele dizia isso, né? Que é preciso que a educação sempre tente superar a consciência ingênua em direção à consciência crítica. Então, nós também não podemos assistir esses filmes históricos que aparecem lá baseados em fatos reais, né? Filmes construídos a partir de eventos históricos, na ingenuidade de que eles representam as coisas como elas foram. Porque aquilo é uma reconstrução cênica, aquilo é uma dramatização a partir de eventos históricos, mas que muitas vezes, como no caso do Potemkin, ele traz uma hipérbole, né? Ou seja, um exagero para comunicar o que foi a repressão que matou muitos dos revoltosos. Ele inventou uma cena na escadaria de Odessa que nunca se passou na história. Pelo menos é o que diz o Enzo Traverso, que é um grande pesquisador italiano, né? Então, eu sempre me lembro disso agora quando eu assisto filmes históricos, da importância de não ter ingenuidade, mas de assistir com consciência crítica. E aí eu lembrei também do Paulo Freire, uma das mais famosas frases dele, que ele diz: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então eu acho que isso que o Paulo Freire alerta vale também para nós enquanto cinéfilos, enquanto
pessoas interessadas em conhecer mais sobre o passado, sobre a história, sobre a memória. Não podemos ser ingênuos, né? Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho mais alguns slides ainda, mas eu vou dar um pause para respirar. E se alguém quiser falar, fique à vontade. A gente tem perguntas no chat. A Natália Dutra perguntou: nos últimos anos, estamos vendo muitas produções audiovisuais que são veículos de fake news. A exemplo dos filmes do Brasil Paralelo. Você pode comentar sobre a importância das produções da casa de vídeo no embate e contraposição a essas ideias conservadoras? Aí tem mais uma pergunta, eu não sei se você quer ler todas ou responder uma de cada vez. Eu quero pedir uma Pode ler todas, daí eu respondo nesse primeiro bloco. Eu só vou pedir para você, antes da pergunta, contextualizar um pouco a Casa de Cultura, o que ela é, para todo mundo, assim, né? Ela é um ponto de cultura, mas o que ela produz? Ela produz somente cinema? Ela faz o quê? Aí, contextualizando isso, fica um pouco mais claro para chegar nas perguntas. Uhum. Não, bacana. Pode ler a outra pergunta também, daí eu respondo as três, Certo. tá bom? A Tajaná perguntou: como cinéfilo, como foi o processo de criação e realização profissional que a Casa de Vídeo se propõe a fazer? Acho que é por isso que a Gabi também pediu para contextualizar a Casa de Vídeo. São essas as perguntas por enquanto. Não, bacana, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu também me interesso muito por esse tema das fake news, né, que foi levantado. Acho que é uma frente de batalha, de fato, que nós temos hoje. No ambiente da comunicação social, nós precisamos urgentemente criar uma cidadania que seja capaz de consciência crítica, como eu dizia. Ou seja, que não vá se tornar cúmplice na disseminação de fake news. Né? E a gente sabe que isso é um grande problema, porque a fake news não teria um impacto tão nefasto na sociedade se as pessoas não fossem elos de transmissão dessas notícias falsas, né? As pessoas recebem no WhatsApp: não, meu tio escreveu aqui que o Haddad estuprou uma menina e que ele quer distribuir kit gay e que ele é pedófilo. Não, vou passar para 500 contatos, né? Porque se eu recebi do meu tio no WhatsApp é verdade. Ou seja, essa não é só uma atitude ingênua, essa é uma atitude quase criminosa, né? Porque você se torna cúmplice de uma maquinaria de disseminação, de desinformação, que tem assim muita gravidade social quando isso viraliza, não é? Então, eu tenho esse desejo, de fato, na minha atuação enquanto jornalista e documentarista, nós temos a preocupação, é claro, de registrar o real, de certo modo, mas eu também não tenho ilusões de neutralidade, né? Os filmes que a Casa de Vídeo publica, eles têm lado, eles têm, digamos, eles tomam partido em algum lado da trincheira, né? Nós estamos a favor do tsunami da educação, do movimento Ele Não. Nós estivemos nas ruas com as mulheres no 8M várias vezes. Então, a gente, de fato, como a Natália colocou, a gente vai para o combate com essas ideias conservadoras, autoritárias, misóginas, homofóbicas, racistas, que estão assim tão empoderadas. Então, eu não acredito que um documentário possa ser neutro, que ele possa ter assim uma imparcialidade, né? Como existe esse mito no jornalismo, que às vezes eles nos ensinam que o jornalista tem que ser imparcial, que ele tem que ouvir os dois lados em disputa. Na verdade, eu acho que são muito mais que dois lados que estão em disputa e que, na verdade, é impossível você não tomar partido com as suas convicções. Então, nós fazemos sim o que é chamado de mediativismo, né? Muito próximo do Jornalistas Livres, da Mídia Ninja, da Agência Pública e de outras entidades desse tipo que se propõem a fazer um jornalismo engajado e também a combater as fake news e combater também as omissões, né? Como eu dizia para vocês, muita coisa se omite na grande mídia a respeito do que se passa na política nacional, né? Então, se omitiu, por exemplo,
essas imensas manifestações contra a PEC do fim do mundo, que foram brutalmente reprimidas, por exemplo, né? Então, falando um pouco sobre o ponto de cultura da Casa de Vidro, nós temos essa frente do audiovisual, produzimos esses documentários, videoclipes musicais, ao vivo também nós temos muitas cenas de shows que aconteceram no espaço, registramos alguns cine debates também que nós fazemos também no espaço, e a Casa de Vidro também é uma livraria, então nós temos um acervo transdisciplinar de livros que as pessoas podem comprar e podem consultar. E ela segue a ideia do Gilberto Gil, né? Do Ponto de Cultura, que é um espaço para participação social. Então, o Ponto de Cultura ele tem um estúdio audiovisual, nós temos um estúdio com as ferramentas de produção cultural, os instrumentos musicais, as câmeras, a ilha de edição, né? Antes da pandemia, os músicos podiam alugar o espaço para ensaios, para gravações. Nós gravamos alguns álbuns ao vivo, como é o caso do Adriel Vinícius, que nós gravamos um show dele. E no jardim da casa a gente desenvolve também a agroecologia e permacultura, né? Então é a noção de cultura expandida. Cultura não envolve apenas arte, não envolve apenas cinema, música, teatro, poesia, literatura. Não, a cultura ela é mais ampla, né? A cultura envolve os costumes, os hábitos e inclusive a produção material da nossa vida, né? As nossas culturas alimentares, nutricionais e tudo mais. Então, o Ponto de Cultura da Casa de Vida está em atividade desde 2019, mas o site desde 2010. Então, existia primeiro online e passou a existir depois presencialmente lá no setor universitário, próximo ao UFG, à PUC e à Praça Universitária, né? Então, a gente tem tentado jogar na internet um conteúdo novo, que seja relevante, mas que também é politizado, né? E a gente tenta também dar voz aos agentes culturais que a gente acha que estão produzindo coisas interessantes na música, no cinema, no teatro, né? Então a gente tenta ser um pouco essa caixa de ressonância para que as coisas legais que estão acontecendo na cidade possam também ter um registro audiovisual. Então um exemplo disso foi o lançamento que nós fizemos agora, no 8 de março, que foi o videoclipe da música Não é Não, uma composição do Diego Mascati e do Léo Pereira, com cenas do Carnaval de 2020, com o bloco Não é Não nas ruas, protestando contra a cultura do estupro, né, e defendendo as pautas feministas e tal. Então a gente tem trabalhado assim com uma produção audiovisual politizada e de artes integradas, né? Ou seja, a gente faz vídeos com agentes culturais de várias expressões, com cantores, compositores, dançarinos, poetas. Então é mais ou menos por aí que a gente tem trabalhado. Tá bom? Acho que o Lucas tem um comentário. Lucas, você quer ler o seu comentário? Eu vou ler aqui então. O Lucas trouxe um comentário assim. Lembro que um professor meu da graduação em História disse que o filme Encoraçado Potemkin diz mais sobre a Revolução de 17 do que as revoltas de 1905 contra o czar. Isso é interessante também, né? O Encoraçado Potemkin ele é mesmo considerado um filme para quem quer entender os movimentos precursores da Revolução de 17, né? Aquilo que preparou o caminho para a Revolução de outubro de 17. Então é uma espécie de antessala daquilo que vai acontecer mais para frente. Então realmente é um comentário bem pertinente que o Lucas traz. Beleza, gente? Vocês podem... Pois não? Eu queria também fazer um comentário, assim, já pensando nessa apresentação maravilhosa que você está fazendo para a gente.
que a gente tem muitos pontos de convergência que são apresentados, que uma coisa que é debatida um pouco dentro da pauta de tecnologia visual, que é uma área que permeia muito audiovisual, também permeia os estudos museológicos, né? É até quando o documento, e aí no caso do audiovisual a gente pode falar de documentário, no caso do museu a gente pode falar dos objetos que são registros documentais, ele é ficção. Porque mesmo o documentário, ou no caso, mesmo a exposição, eu acho que isso é muito interessante da gente pensar como eles conversam, né? Muitos filmes documentários viram registros, e a museologia também tem essa intenção de preservação, como eles são sempre um recorte do todo, e até que ponto isso é a verdade. Você trouxe isso dos filmes documentários, ou dos filmes históricos, né? Mas mesmo os filmes documentais, eles têm esse recorte. Eu achei muito importante isso que você trouxe da relação dessa falsa neutralidade, né? Então, a arte, a comunicação, ela não é neutra. Então, quando a gente comunica algo a alguém. A gente escolhe qual parte do algo a gente vai comunicar. E como a gente comunica determina em quem ela chega, muitas vezes, né? Então, essa questão da democratização do cinema, né, através da internet, através dos celulares, ela também acontece, eu tenho a impressão, de que ela propõe uma pluralização no debate, porque se o audiovisual chega a ter mais pessoas como espectadoras, como pessoas que vão assistir, ela desperta produções de lugares que não produziam antes, talvez não apenas por falta de aparelhagem, mas também por falta de saber, tipo, eu posso produzir um filme, e a gente tem produções que têm surgido em diversos meios, curtas, longas, que circulam na rede. Acho que talvez a gente pode até pensar nesse novo fenômeno do TikTok como uma produção audiovisual micro, né? Em 15 segundos ali, tem um pessoal que cria um conteúdo surreal de quantidade de informações. E quando isso acaba criando um diálogo, né, de um cinema que antes são filmes que hoje a gente consome, filmes do Chaplin, assim. Semana passada eu assisti Nanuque do Norte, que é um dos primeiros documentários da história, e hoje os filmes também acabam caindo numa obsolência, então tem um consumo rápido, um esquecimento rápido, e isso tem que estar se renovando. Então, pensando em memória e cinema, talvez você pudesse trazer qual é o desafio também desse processo de tão rápida produção e descarte, que eu acho que o audiovisual, mesmo esse que é considerado mais, que chega a mais lugares, a mais plataformas oficiais, que chega aos cinemas, mesmo ele tem caído, quanto mais nessas pequenas produções. Eu fiquei curiosa se pudesse falar sobre isso. Uhum. Só completando o comentário da Milena, eu gosto muito que ela falou sobre a ideia de documento, porque quando a gente fala de memória, a gente também discute esses tipos de memória, né? E a ideia de memória, ela pode vir tanto quanto individual quanto coletiva. E quando a gente pensa na coletiva, a gente sempre pensa na ideia de vários pontos de vista, as diferentes narrativas existentes dentro do espaço. E eu lembro que você perguntou sobre ser legítimo. Eu achei muito legal, porque eu já usei essa palavra também, e a questão da legitimação de quais são os documentos que são considerados legítimos ou não. E, normalmente a gente considera documentos que vêm do governo serem oficiais. Mas aí quando a gente entra no debate da fake news hoje em dia, acho que isso cai por terra, né? Esse tipo de debate fica um pouco complicado. Então, a gente tem que pensar nas narrativas, assim, normalmente a gente reflete sobre essa ideia de memória, sobre as múltiplas narrativas, né? Então, sobre os diversos sujeitos e coletivos que existem e que vão falar sobre isso. Então, quando vocês falam sobre a questão histórica, é muito legal quando tem vários filmes, por exemplo, para você se referenciar em vários diretores ou diretoras que produziram e quais foram as intenções de cada um. Porque a gente tem até um processo que a gente debate sobre o Holocausto, sobre tem um termo bonitinho, acredito que seja deslegalização do Holocausto. Milena, se você conseguir lembrar, mas eu acho que é esse,
sobre como que o uso do Holocausto se funciona hoje em dia, sabe? Para, às vezes, até diversão, mesmo que seja um acontecimento trágico. Então, a intenção de cada pessoa, de cada instituição, vai variar demais. Então, a legitimação, às vezes, se dá quando você estuda sobre todas essas diferentes perspectivas, assim, sabe? Então, eu acho que é interessante pensar sobre esse lado do quanto que documentos podem ser feitos de diferentes formas e que podem apresentar muitos pontos. Uhum. Não, com certeza vocês levantam pontos muito importantes, né? Eu também penso que a gente vive numa cultura que ela é chamada assim de presentista, né? Ou seja, a gente tem um consumo cultural e realmente tem essa questão de você vai descartando as coisas, né? É meio que você, assim como o consumismo de mercadorias materiais, né, que você consome, elas são destruídas e você descarta, né, o plástico, o lixo. Parece que a indústria cultural também entra numa lógica um pouco do descartismo, né? A indústria cultural vai produzindo coisas, nós vamos consumindo e parece que não fica muita memória desse processo, pelo menos no que a gente chama de mainstream, né? Mas às vezes eu acho que os grandes filmes eles são justamente aqueles que é, ficam na memória coletiva, né, causam um impacto e eles não passam por esse processo de dissolução que a sociedade de consumo impõe a tudo, inclusive aos itens culturais, né? Então, esses filmes que eu trouxe, por exemplo, baseados em eventos históricos, eles são filmes que a gente pode rever várias vezes, porque eles trazem uma densidade assim de o que eu chamaria até de uma autenticidade que sobrevive ao tempo, enquanto outras produções elas ficam mais facilmente desgastadas e tudo mais, né? E também acho muito legal a noção de uma memória coletiva que vai ser construída a partir de várias perspectivas, né? Ou seja, é impossível você contar a história de um período a partir apenas de um herói, né? Ele tem que ter os seus antagonistas, né? Ele tem que estar representada a luta de classes, tem que tá em jogo algo ali que mostra a complexidade da sociedade, das forças antagônicas que estão em jogo, e inclusive das narrativas sobre o que é o verdadeiro e o falso em certo contexto, né? Então, eu também acho que fazer um bom documentário tem a ver com isso, de você ouvir várias vozes e reuni-las no mesmo filme, de modo que ele se torne polifônico, né? Que ele contenha várias vozes. É algo que o Eduardo Coutinho, por exemplo, fazia muito bem, né? Quando assistimos, sei lá, o Edifício Master, O Fim e o Princípio, Peões. A força desses filmes está naquelas várias singularidades que estão ali se revelando e que mostram também as suas diferenças, né? Enfim. Então, só para dialogar um pouco com o que vocês trouxeram. E aí, só para continuar a minha apresentação, ela tem a ver com isso que é a distinção entre a memória individual e a coletiva. Né? Porque eu fiquei pensando na hora de apresentar esse tema, que existe um cinema que fala sobre eventos históricos coletivos e tenta gerar uma espécie de memória que pode ser compartilhada, que pode se tornar comum sobre eventos históricos. Mas nós também temos um outro sentido do filme sobre memória. E esse também é um fenômeno que me interessa bastante, que é o filme que coloca a memória no centro. A memória é, de certo modo, a protagonista, mas no sentido de um protagonista, né, de um indivíduo que está lá para estar no centro do foco da narrativa, e, no entanto, esse protagonista está vivendo uma crise da memória. Então, são o que eu chamo os dramas da memória perdida. Né? Então, são filmes como o Amnésia, do Christopher Nolan,
né, que é um filme muito interessante também na forma como ele lida com a amnésia do seu personagem principal, né? Enfim, ele tem aquela narrativa de trás para frente e ao mesmo tempo ele revela no corpo do personagem, né, através das tatuagens que ele faz e através das notas que ele deixa para si mesmo, a tentativa de uma pessoa amnésica, né, que sofreu um dano cerebral, de montar um quebra-cabeça para descobrir quem matou a esposa dele e quem o feriu e o deixou assim. Então, aparentemente, esse filme é sobre a memória individual. Mas você assiste esse filme e ele tem vários elementos sociológicos muito interessantes, né, sobre as relações sociais que esse personagem tem quando ele se torna incapaz de ter memórias recentes. Então ele é incapaz de reconhecer uma pessoa que ele conhece há anos, né? Então é muito interessante como o cinema tem construído os dramas de uma memória perdida. No caso do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que eu também acho um filme brilhante, do Michel Gondry, escrito pelo Charlie Kaufman, aí é uma comédia romântica, né, com elementos de sci-fi, que mostra uma empresa chamada Lacuna, que vende o serviço de apagar memórias traumáticas. Então isso é muito interessante, né? O casal, Jim Carrey e a Kate Winslet, eles têm o relacionamento acaba mal e aí o personagem vai procurar essa empresa para excluir do seu cérebro as memórias que envolvem esse relacionamento. E, e é muito curioso que ele vai lá e se pergunta, mas o que é esse processo que vocês fazem? E o médico fala, bom, é basicamente um dano cerebral. A gente pega o seu cérebro, a gente danifica ele aqui, e aí certas memórias vão ser deletadas da sua mente. Então esse é um filme muito interessante também para pensar sobre a cultura do cancelamento, né? Sobre como a gente quer aplicar o delete do nosso mundo digital a relacionamentos, a vivências, né? Coisas que nós passamos. E também na forma, esse filme é brilhante, né? Como ele consegue descrever o mundo desse personagem por dentro com essa dissolução das memórias, né? Com esse dano cerebral que está acontecendo nele e como que ele vivencia essas memórias sendo destruídas por um processo imposto por essa empresa, pela Lacuna, né? Tem outros exemplos também, o Nanni Moretti, que é um cineasta italiano, fez esse filme também, A Pomba Vermelha, que é sobre um cara que também se torna amnésico, né, que é um atleta do polo aquático. Então, existem também vários filmes de ficção que levam a forma cinematográfica para assim, inovações incríveis, né? Eu acho que o que o Chris Nolan fez no Amnésia, o que o Michel Gondry fez no Brilho Eterno, são inovações brilhantes na linguagem cinematográfica e a memória está no centro desses filmes, né? E, no entanto, é a memória do protagonista, é a memória individual. E, no entanto, é impossível separar essa memória individual das relações sociais, né? Da teia de relações que as pessoas têm. Então, esse é um tema também que me interessa muito estudar no cinema. Inclusive, agora na UFG eu estou fazendo doutorado estudando filmes de ficção científica. E, a princípio, o filme de ficção científica ele é futurista, né? Normalmente é uma especulação sobre o porvir, sobre o futuro humano, sobre onde é que vai dar as tendências do presente. Mas mesmo na ficção científica, o tema da memória é central. Se vocês pegarem, por exemplo, Blade Runner, né, um grande clássico, O Caçador de Androides, o tema da memória está muito presente lá, porque os androides têm memórias implantadas dentro deles e aí eles acreditam que vivenciaram algo que não passa de um pacote de dados que colocaram no cérebro artificial do androide. Então, é muito interessante realmente como o cinema e grandes filmes da história do cinema lidam com essa questão da memória, né? Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é, já terminando aqui, já indo para o finzinho,
que é o Nostalgia da Luz. Não sei se alguém já assistiu esse filme, do Patrício Guzmán. É um dos grandes cineastas do nosso continente. Eu acho que o Patrício Guzmán é uma entidade da América do Sul que todos deveriam conhecer. E esse filme eu acho incrível, porque ele fala de várias camadas do passado. Ele é um documentário filmado no deserto do Atacama e, no entanto, ele fala sobre a tentativa de buscar a verdade sobre o passado em pelo menos 3 diferentes camadas, que é a cosmologia ou a astronomia, porque o deserto do Atacama é um observatório de estrelas, né, um dos melhores locais da Terra para você, com telescópios, observar as estrelas. E aí nós sabemos que a luz das estrelas viaja milhões de anos até chegar aos nossos olhos ou às nossas lentes. Então o filme tematiza isso, né? O quanto a gente está em contato com algo muito antigo quando nós filmamos a luz das estrelas. Mas tem um outro elemento também, que são os arqueólogos nesse filme que estão pesquisando as civilizações pré-colombianas e os vestígios, né, os resquícios que elas deixaram ali no deserto do Atacama. E se sobrepõe a isso um terceiro nível de passado, que é o passado propriamente histórico, porque a ditadura do Pinochet enterrou muitos ossos, né, muitos cadáveres dos desaparecidos políticos no deserto do Atacama. E aí os familiares estão buscando os ossos dos seus entes queridos no deserto do Atacama, enquanto os arqueólogos e os astrônomos realizam o seu trabalho. Então eu acho esse filme assim brilhante, um filme que eu recomendo a todos. Ele é um documentário, mas ele tem uma linguagem assim que é impressionante assim, em termos de cinematografia, de fotografia e de reflexão. E a questão que está nesse pôster do filme também eu acho bem importante. Como é possível que os astrônomos chilenos olhem para as estrelas que estão há milhões de anos-luz no passado e que nas escolas não seja possível ler nos livros o que se passou no Chile há apenas 30 anos? Então é um filme que debate isso, né? O quanto as sociedades que passaram por períodos autoritários, elas recalcam esse passado, né? Elas negam um pouco esse passado obscuro de terrorismo de Estado, né? de desaparecidos políticos, entre aspas, né? Que eram militantes que o Estado sequestrava, torturava, matava, enterrava no deserto e não deixava as pessoas, os familiares e os amigos encontrarem, fazerem um enterro, fazerem um funeral, fazerem uma homenagem fúnebre, né? Então, esse filme é muito forte e muito bacana. E aí tem um trechinho aqui do Enzo Traverso, no livro dele Melancolia de Esquerda, onde ele fala sobre esse filme. Então vou ler um trechinho para vocês aqui e aproveito para recomendar também todo mundo que gosta de estudar história e memória, né? Esse é um livro muito bacana e que tem um capítulo dedicado exclusivamente ao cinema. É um capítulo bastante interessante, quase 100 páginas, cinema e história. E aí ele fala assim, né? Em Nostalgia da Luz, filme de Patrício Guzmán, cineasta chileno de 2010, a memória não fica flutuando no ar. Ela cinge os céus e se estende na terra. Esse documentário narra histórias distintas, porém entrelaçadas, no deserto chileno do Atacama, no topo da Cordilheira dos Andes. Lá trabalham astrônomos e arqueólogos. Os primeiros, porque o deserto abriga um dos telescópios mais potentes do mundo, que se beneficia da extrema pureza do ar e da claridade cristalina do céu. Os segundos, os arqueólogos, porque a terra, excepcionalmente seca, preserva os mais antigos restos de animais e formas de vida humana. Os astrônomos exploram o céu, captando imagens do cosmos que pertencem à vida dos planetas e estrelas como eram milhares de anos atrás. Os arqueólogos escrutinam os vestígios de nossos ancestrais pré-históricos,
Mas astrônomos e arqueólogos não são as únicas presenças naquele deserto de características lunares. Também há os parentes das vítimas da ditadura militar, que nessa terra perdida chilena montou campos de concentração. No deserto do Atacama, o exército de Pinochet matou secretamente e enterrou muitos de seus inimigos. E alguns ossos de vítimas foram identificados graças às novas tecnologias de análise de DNA. E aí ele termina dizendo assim: os astrônomos, os arqueólogos e os parentes dos desaparecidos políticos da ditadura, todos ali estão em busca de alguma verdade no passado. E assim Guzmán realizou seu filme mais bonito, ao retratar a memória como uma impossível elaboração do luto. Então esse é o Enzo Traverso, né? E aí, para terminar mesmo, acho que isso que ele traz é fundamental para o Brasil atual também, né? Nós sabemos que a ditadura Pinochet foi uma das mais brutais da América Latina, e hoje nós temos um ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele é um fã, né, da ditadura Pinochet e das políticas econômicas neoliberais impostas por essa ditadura depois da derrubada do governo do Allende, né? Então, me parece que é muito importante para nós, sul-americanos, termos uma memória do que aconteceu no nosso continente, para não achar normal e banal que nós tenhamos ministros de Estado que reverenciem um regime como o do Pinochet, né? Ou que nós tenhamos um chefe de Estado que idolatre o torturador-chefe da ditadura, que foi o Ustra. Então, a memória é importante, né, como diz aquele clichê, para que os povos não repitam os seus piores erros, né? Porque quando a gente desconhece a nossa história, nós tendemos a repeti-la. E aí, para terminar mesmo, eu trago um dos meus pensadores prediletos, que é o Benjamin, né? Ele tem ali as teses sobre o conceito de história, e ele fala algo que acho que serve para o cineasta também, que quer fazer um filme com valor histórico, com valor de memória para a coletividade, né? Ele fala assim nesse trecho: todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Isso é só a gente lembrar do Nostalgia da Luz, né, do Atacama, de todos os corpos que o Pinochet enterrou naquele deserto, né? Isso é a barbárie em plena civilização capitalista, né? Uma das lições do Benjamin é essa, né, que a civilização capitalista, ela na verdade inclui no seu núcleo a barbárie mais atroz. E aí o Benjamin diz: os despojos são carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são os que chamamos de bens culturais. Todos os bens materiais que o materialista histórico vê têm uma origem que ele não pode contemplar sem horror. Devem sua existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como à corveia anônima de seus contemporâneos. Nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento da barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco o processo de transmissão da cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico considera sua tarefa escovar a história a contrapelo. O dom de despertar no passado as centelhas de esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Bom, essas são palavras que o Benjamin escreveu no finzinho da vida dele, né, nas teses sobre o conceito de história. Ele já estava exilado da Alemanha por conta do antissemitismo, né, já tinha se mudado para Paris, e o pessimismo dessas palavras tem a ver com a vivência dele, né, porque quando ocorre a invasão nazista e a ocupação da França pelas tropas nazistas, ele é obrigado a fugir, e ele tenta ir em direção à Espanha, onde o fascismo das tropas de Franco já havia vencido,
e fecham a fronteira. E aí, Benjamin, nessa situação, né, eu vou ser pego pelos nazistas e mandado para morrer num campo de concentração, ele decide se suicidar. Né? É um drama de um grande filósofo do século XX, que nos deixou essa mensagem, né? Que o dom de atear ao passado a centelha da esperança precisa, né, dessa convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo se ele for vitorioso. E ele diz: esse inimigo não tem cessado de vencer. É, claro, a posição de um pensador judeu no meio do Holocausto. Né? Então, como vocês trouxeram, e a gente não pode também retratar certas coisas históricas que foram atrozes, que foram terríveis, tornando isso mais palatável, mais, assim, fazer um entretenimento disneyficado com coisas que foram absolutamente horríveis, né? Bárbaras. Então, eu gostaria de terminar essa minha fala com essa imagem do Benjamin, mas também convidar a pensar o nosso continente a partir disso também, né? O quanto a gente precisa na América Latina também uma memória daqueles que caíram lutando contra as ditaduras, contra as tiranias e que agora continuam caindo, como caiu Marielle Franco em 2018, assassinada no Rio de Janeiro, né? Então é isso, gente. Vamos para o nosso papo. Vamos ver aqui. Quem gostaria de falar? Eu vou. É só porque a gente tinha feito na proposta, são 3 dias, né? Hoje é o primeiro dia, e como é Luz, Câmera, Memória, a gente vai falar um pouquinho da memória. A gente tinha o primeiro dia o mapeamento do cinema de rua, o segundo dia o histórico dos cinemas de Goiás, o terceiro dia acervos mnemônicos como fonte de pesquisa. A gente trouxe o Eduardo, principalmente por conta dessas produções que acontecem aqui em Goiânia, especificamente, né? E a Milena preparou também uma fala de alguns minutinhos, bem rapidinho, só para, antes de encerrar, para ir para o debate, para falar um pouquinho sobre o cinema de rua também, que acontece. E aí, além da produção audiovisual independente, a gente também tem esse processo. E aí, para ela apresentar um pouquinho. Então, assim, eu achei fantástico como a gente acabou criando um ciclo interessante na questão de o último filme que você ter trazido pra gente ter sido Nostalgia da Luz, que foi o primeiro filme exibido pelo Coletivo Museologia com Pipoca, quando a gente ainda era projeto de extensão. Então, eu acho que isso mostra muito como a gente fala de memória, quando a gente fala de cinema e essa interlocução com a memória. Nós temos alguns cânones, alguns filmes que não dá muito para ignorar. E muitas vezes esses filmes, essas produções, como as produções que foram mostradas no começo, só chegam para a gente, e acho que cabe muito com o que o Eduardo trouxe para a gente, dessa acessibilidade pela internet, mas tem tanta coisa que às vezes a gente só consegue realmente ter acesso àquilo em festivais, em cinemas que são mais independentes. Aqui em Goiânia a gente tem Cinecultura, em cineclubes, porque acaba que a gente hoje em dia tem Netflix, tem Amazon Prime, HBO, tantas coisas, e ao mesmo tempo são os mesmos diretores, os mesmos autores, os mesmos centros de filmes, e o cinema independente sobrevive muito mais nos cinemas de rua e nos festivais do que no cinema. A gente não vai ver um filme como eu fiquei com Quando Era Primavera na cabeça, que também é um filme sobre ocupações, mas Espera Sua Revolta, em um grande cinema, assim, talvez Democracia em Vertigem tenha chegado lá, mas exceção das exceções, né? Então são esses cinemas que mantêm mais viva a nossa possibilidade de conhecer e mais ainda de conversar, porque muitos desses cinemas ainda proporcionam que quando a gente sai dali, a gente vai para a rua, a gente está perto de um parque, está perto de outro espaço, e não é engolido naquela lógica de shopping, que é muito atrelado, pelo menos aqui em Goiás, à produção de cinema, né? Você sai do cinema e vai pro fast food. E quando você está num cinema de rua, você sai do cinema e você acabou, é o cinema. Então você pode ir para outro lugar, para conversar. Então acho que até essa lógica de consumo da produção cultural
ela é colocada numa vitrine, quando ela é atrelada a uma lógica de consumo material de produtos como um shopping center. Então, eu encontrei um site incrível, eu recomendo para vocês, que é o cinemafalda.blogspot. Ele traz mapeamento de cinemas de rua que existiam na década de 60. Aqui em Goiânia, a nossa realidade é assim. Hoje nós temos o Cine Cultura, que é um aparelho estatal, temos o Cine Hits, que está prestes à beira da falência, porque está um ano fechado, não tem muito recurso, né? E os outros cinemas de rua que nós tínhamos foram transformados em cinemas adultos porque não tinha público, porque não tinha cachê, né? E isso mostra um desmonte do nosso aparelhamento cultural, assim, nem com filmes mainstream eles conseguiam sobreviver, porque foram engolidos pelas grandes corporações transnacionais, que são onde a gente vai ver filme hoje em dia, com um ingresso a R$30. Né? Então, como isso tudo atrapalha o nosso consumo, a nossa apreciação do cinema, né? Então eu trouxe a título de curiosidade alguns dos nomes, né, de cinemas. Então a gente aqui em Goiânia, esse levantamento foi feito na década de 60, então para a gente pensar a diferença, né? Então nós tínhamos o Cine Caiçara, no bairro Vila Nova, que funcionava de terça a domingo, o Cine Campinas, na 24 de outubro, o Cine Casa Blanca, na Rua 8, o Cine Eldorado, na Rua Benjamin Constant, o Cine Teatro Goiânia, então o teatro funciona, né, mas não o Cine Teatro Goiânia mais, o Cine Goiás, na Avenida Anhanguera, muito centralizado mesmo, então a gente também pode pensar que mesmo nessa época, aonde existiam cinemas, né, porque quem consumia cinema estava sempre centralizado, o Cine Teatro Santa Maria, o Cine Tocantins. E nós tínhamos muitos cinemas no interior do estado, como em Vianópolis, em Urutaí, em Uruana, em Jataí. Na verdade, eu encontrei cinemas de rua em praticamente todos os municípios, um pouco que não são vilas, municípios mesmo do estado. E eu fiz um levantamento básico, assim, que a maioria deles está fechado e muitos desses lugares que existiam cinemas no interior hoje precisam ir até uma outra cidade ou ir até o shopping mais próximo para assistir um filme. E é uma história, assim, que se repete no Brasil, não só em Goiás, né? Esses cinemas de rua que foram falindo, que foram sendo engolidos pelas grandes corporações. E hoje a gente precisa, muitas vezes, ir ao shopping, porque esses cinemas não existem ou são inviabilizados, né? Por exemplo, o Cine Cultura custa R$3 uma sessão e eu já fui em sessão com 5 pessoas. Então, enquanto você vai numa sessão do Cinemark que está lotada. E eu não acredito que seja apenas qual a tipologia de filmes que é apresentada, mas muito por qual o dinheiro que é colocado em divulgação. E uma coisa que aqui em Goiânia é muito rico e que a gente tem crescido nessa área são os festivais. Então a gente tem o Festival de Diversidade Sexual, a gente que é o... Esqueci a sigla agora. A gente tem o SEJA, o Festival não sei o que é o Festival eles viabilizam que a gente... Obrigado. E Milena, Oi. você travou quando você foi falar dos festivais, citar os festivais. Sim. Pode repetir? Os festivais cortou. Ah, entendi. Eu citei o Digo, o Seja, o Festival Morcego, que é um festival de filmes de terror. Que são alguns exemplos que viabilizam que a gente consiga consumir cinema local, que a gente consiga ter acesso a cinema local. Porque, às vezes, a gente consegue hoje assistir um filme coreano, assistir um filme inglês, um filme angolano, e a gente não consegue assistir um filme goiano. Então, esses festivais acabam proporcionando esse espaço e fazendo com que a gente crie redes de contato. Então, eu sei
que a Milena vai no Digo e ela gosta desse tipo de filme. E eu também gosto. Então, se eu conheço um filme dessa tipologia que está passando, eu recomendo para ela. E isso alimenta filmes que fogem do mainstream e da indústria cultural. Então, a importância que esses festivais hoje representam, principalmente, como eu falei antes, do fechamento desses cinemas de rua, que proporcionavam algum espaço. O Cine Goiânia Ouro, até hoje, a gente ainda consegue exibir alguns filmes, mas perdeu essa lógica de cinema, né? Então, como esses festivais são espaços de resistência, são espaços de resistência não só para a gente poder assistir, mas para a gente poder debater e enriquecer essa produção cultural, né? Assim como os cineclubes, que são parceiros do Museologia com Pipoca, que eu acho que a gente tem uma aproximação muito grande com eles, né? E essa produção atrelada com essa apreciação, como criam coisas riquíssimas, né? Nós temos um exemplo que visitamos, que é... Me ajudem aí, meninas. É o cinema, que é o Cupinzeiro, que também é ponto de cultura do Noel, eu esqueci o nome. Que tem um cineclube, mas tem um espaço em Goiânia, que as meninas vão me ajudar a lembrar, que é um cineclube há muitos anos. Então, antes da pandemia, quintas-feiras, religiosamente, existia exibição de filmes. Lá existe um acervo de câmeras antigas, então todo esse processo de preservação. E ainda, por causa desse cineclube, as pessoas se unindo e conversando, surgiu alguns filmes caseiros, assim, que são exibidos no cineclube, mas que são postados, né, na internet também. Então, como todo esse processo se retroalimenta, né? Se eu tenho mais opções de filmes para ver, de modos de fazer, de narrativas, eu tenho mais produções diversificadas, eu tenho uma representatividade de pessoas, temas, personagens, narrativas que se amplia, né? Então, como a gente cresce com esse processo e como tudo isso que o Eduardo trouxe para a gente hoje, de pensar ideologia, de pensar parcialidade, ela se fortalece quais são essas diversas narrativas, esses diversos sujeitos protagonistas, a partir de uma pluralização de onde eu vou assistir e de onde eu vou produzir, de onde eu falo para produzir cinema, né? Catedral das Artes, obrigada, Gabi. Camila. Então, na Catedral das Artes, que surgiu todo esse processo, né? Então, cineclube, para espaço, hoje é um ponto de memória, então, com um acervo cultural material e um espaço de produção de cinema. Então, como essa cultura, essa memória criam todo esse espaço amplo e fértil para realização de cultura no sentido mais amplo possível. E o exemplo que a gente quis trazer disso, que a gente ficou muito feliz do Eduardo participar, foi a Casa de Vídeo, né? Como ele exemplificou, traz muito dessa conversa, dessa transdisciplinaridade, dessa cultura no sentido mais profundo da palavra. Então, se tiverem mais algumas perguntas, a gente já está caminhando para o nosso encerramento. Se o Eduardo quiser fazer mais alguma fala, está aberto o microfone. A gente tem um comentário da Anne Vilar. Aqui na minha cidade não existe cinema de rua e o único sobrevivente da cidade vizinha está para acabar também, devido à pandemia. É bem complicada essa situação, porque esses filmes mais cultos acabam se afunilando ainda mais com apenas um nicho. É a situação que a gente encara aqui no Goiânia também. Assim, o Cinecultura, que é o nosso cinema hoje mais acessível em questão de financeiramente, né? Eu acredito que ele só se mantém por ser uma parede estatal. Porque a renda que ele faz não cobre os custos minimamente. É um cinema que só tem chama de escorpião anualmente, sabe? Eu já estive em sessões que foram canceladas porque tinha um escorpião lá dentro. Porque a gente tem sucateamento sistemático mesmo. E, infelizmente, os cinemas de rua vão acabar virando um caça-tesouros, quase, né? Um ponto fora da curva cada vez mais. E isso é muito triste, assim, eu acredito, né? Porque toda aquela história acaba sendo apagada, derrubada, muitas vezes, do próprio prédio, e é construído alguma coisa que apaga totalmente
a narrativa, a construção, todas as vivências afetivas das pessoas que estiveram lá, né? Que namoros que começaram em cinemas de rua, a primeira vez que alguém assistiu um filme, então tudo isso acaba sendo levado com essa constituição, né? Não, muito bacana, gente. Eu também penso muito sobre essa questão de como a gente tem que superar o modelo Cinemark, Shopping Center que nos foi imposto, né, de consumo de cinema, porque isso prejudica demais é, a possibilidade da gente ter uma sociabilidade pós-filme que enriqueça também a experiência do filme, né? Então, eu acho que coletivos, né, como o Museologia com Pipoca, a Casa de Vidro e tantos outros, teriam que promover de maneira ainda mais intensa os cine-debates mesmo, né? Porque acho que a vivência mais incrível é você assistir o filme com outros e depois poder trocar ideia e ver o antagonismo também, ver, né, a pessoa que odiou o filme e a pessoa que adorou trocarem argumentos e isso faz muita falta quando você vai num shopping center e depois você sai naquela enfim, aquela coisa tão pouco inspiradora para um papo que é uma praça de alimentação cheia de hambúrgueres, né? Então acho que a gente precisa mobilizar a nossa cidadania também para que o cinema seja debatido e que a sociabilidade também possa entrar na nossa fruição do cinema, né? Para que ele possa virar também objeto de debates públicos e tal, porque eu também acho que é assim que ele se torna uma força histórica, né? Quando as pessoas veem os filmes e os debatem e aquilo vira um debate acalorado na sociedade, aí o filme entra para a história, como foi o caso do Bacurau ou do Democracia em Vertigem, né? São filmes que provocam, né, eles balançam, chacoalham a sociedade e vários discursos, várias narrativas, várias perspectivas nascem desse filme que parou de ser um fenômeno só de audiovisual e virou um fenômeno político, né? São filmes que inspiram textos, que inspiram lives, entrevistas. Então eu também acredito que o cinema possa, assim, ser uma força de proliferação de diálogos e de debates super importantes. E vamos torcer para que depois da pandemia a gente possa pressionar os poderes públicos também, para que nós tenhamos não só o cinecultura, mas outros espaços acessíveis para a nossa própria produção local, né? Porque às vezes é realmente triste ver a produção goiana e goianiense não chegar na própria população, assim, né? Só como exemplo, eu participei de algumas produções locais. Foi o caso do documentário Novos Goianos, que nós fizemos com o Carne Doce, Bugarins e Diego Mascate, contando a história dessas bandas. E participei também do Gastrite, enquanto assistente de direção, que foi sobre os grafiteiros e pichadores que fazem arte urbana. E eu sinto que a gente não conseguiu chegar no público que deveria ter chegado, né? O goianiense, o goiano não assistiu Novos Goianos, não assistiu o Gastrite, então aí também é outro debate, né? Mas a gente precisa que a nossa própria produção esteja disponível para a nossa própria população, né? Então esse é outro desafio, né? Então acho que é mais ou menos isso, gente. Eu tinha escrito aqui só para encerrar que a gente precisa muito, acho que nesse momento histórico, valorizar os filmes que têm essa densidade histórica, né? Ou seja, que carregam algo de importante sobre a nossa história coletiva. E eu acho que não dá para não mencionar que talvez as historiografias fílmicas mais valiosas que nós temos são aquelas que são insurgentes, né? Que são contestatórias, que são anti-hegemônicas, ou seja, que contestam a história oficial, que contestam a propaganda em prol do status quo, né? São aqueles filmes que dão voz aos vencidos, aos desaparecidos, aos torturados, aos que foram derrotados pelos opressores, mas que
de certo modo, se vingam através dessas narrativas que dessilenciam o que os opressores queriam ver silenciado, né? Que desocultam o que eles queriam ver ocultado. Então é um pouco por aí que a Casa de Vidro tenta trabalhar, né? De empoderar um pouco as vozes silenciadas, de dar o palco e de dar o filme para aqueles que não têm espaço na grande mídia e que têm às vezes um discurso que é dissonante e distoante em relação ao que está aí posto, né? De pensamento conservador, reacionário, teocrático, né? Que a gente tem muito forte hoje em dia. E é isso, dizer que foi muito legal participar com vocês hoje desse debate online e convido todos vocês a assistirem os filmes. Eu ficaria muito feliz se vocês comentassem os filmes, criticassem. Para nós, cineastas independentes, é sempre uma grande honra quando alguém escreve alguma coisa sobre a obra que a gente fez, mesmo que seja da perspectiva crítica, né? A gente não faz filme só para ser aplaudido também, a gente quer receber umas pedradas também, não, isso aqui que você colocou, não, essa fala não é legal, essa montagem não tá boa. Enfim, sintam-se à vontade para dialogar com essa produção audiovisual da Casa de Vidro, que está toda disponível lá no nosso site. Então aí deixo o convite para que vocês visitem esse site que está no ar desde 2010 e que também tem muita crítica, né? Tem muitos escritos meus e de outros colegas a respeito dos filmes que nós gostamos e que nos empolgam. Beleza? Então, obrigado pela noite de hoje. E se alguém quiser fazer mais algum comentário e pergunta, estou à disposição. Eu só queria fazer um comentário. Eu gosto muito do Museu de Foco, tanto que as coisas conversam entre si, né? Esse último comentário que você fez sobre o quanto que é gostoso a gente debater o filme depois que assiste, foi o mesmo comentário de sábado, quando a gente fez a live com o livro da União de Cineclubes. Então, a gente conversa entre si, né? Quando a gente vai falar de cinema, e a gente percebe o tanto que as falas, assim, se convergem, assim. Eu acho que foi um bom encerramento, assim. Helena, você quer falar alguma coisa? Agradeço muito, Eduardo, por ter vindo. A gente chegou no tempo certinho. Obrigado muito por quem debateu, pelas falas. Agradeço todo mundo que estava aqui. E agora que semana que vem tem de novo, né? Terça-feira. Eu não me lembro mais quem é convidado, gente. Eu acho que é a Maísa, né? Maísa. Para falar um pouquinho sobre o histórico de cinemas em Goiás. E é isso. Valeu, gente. Boa noite, foi ótimo. E espero que no futuro a gente faça outras parcerias também, a Casa de Vidro e Museologia com Pipoca, futuras lives e pós-pandemia também, cine debates e outros eventos, né? Com certeza. Então é isso, valeu, se cuidem, fiquem bem e até mais. Muito obrigada.